Como é que vocês estão? Sei que faz tempo que a gente teve aula de física, mas nossas aulas retornaram. Nós, na última semana, quinta-feira passada, nós finalizamos o conteúdo de geradores elétricos e foi indicada uma atividade do livro. Espero que todos vocês tenham feito ela. Agora chega o momento de nós corrigirmos essa atividade. Gostaria agora que todos vocês pegassem o material de vocês e buscassem prestar atenção, dar a devida atenção no momento da correção. Nesse momento a gente pode errar. A gente está exercitando uma lista de exercícios para a gente praticar o que a gente viu, o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. Esse momento é de errar para a gente não poder errar numa prova, num vestibular, num Enem. Então, vamos pegar o material de vocês aí, preste atenção. Após a correção, vocês estão livres da aula por hoje, tá certo? Vamos corrigir nossa atividade aqui. Vamos começar a atividade do livro, o capítulo 40, que tratava de geradores. Não lembro agora qual era a página, mas era a atividade, a questão A1, A2 e A3, V1, V2, V3 e V4. Vamos lá, vamos seguir aqui. Diz o seguinte, acompanha a leitura aí. Tem-se um gerador de força eletromotriz 12 volts em resistência interna 2 ohm. Determine, letra A DDP nos seus terminais para que a corrente que atravessa tenha intensidade de 2 ampere. E letra B, a intensidade da corrente e para que a DDP no gerador seja 10 volts. Então, só para destacar aqui, eu indico você, quando estiver fazendo atividade, você anotar esses dados. Eu vou destacar aqui, ó, 12 volts é a FEM, é a tensão que ele produz, é uma das constantes. A outra constante é a resistência de 2 ohm. Essa constante aqui está relacionada a DDP que ele perde dentro dele pelo simples funcionamento durante a passagem da corrente elétrica. A gente viu que lá na explicação do conteúdo, com essa DDP, que essa energia associada a essa energia é basicamente calor. A bateria esquenta quando está sendo utilizada. Então, letra A, quanto é a DDP nos terminais para que tenha uma corrente de 2 ampere? Para a gente determinar isso aí, precisamos da equação do gerador. U é igual a E menos RI. A DDP que ele lança é igual a DDP que ele produz menos a DDP que ele perde. Então, tudo que eu perco, eu produzo, menos o que eu vou perder, é o que eu vou lançar, é o que eu vou usar para fazer o circuito funcionar. Essa DDP aqui é a que gera a corrente elétrica para fazer o circuito funcionar, para fazer aquele aparelho funcionar. Então, U é igual a E menos RI. Vou substituir os valores. A FEM vale 12, a resistência vale 2 ohm, e ele quer saber quanto é a CDDPU quando eu tenho uma DDP, quando eu tenho uma corrente de 2 ampere. Então, substituo I por 2. 2 vezes 2 dá 4. 12 menos 4 dá 8 volts. Essa é a DDP nos terminais quando eu tenho uma corrente de 2 ampere. Observe como eu havia comentado, o valor de U sempre vai ser menor do que o valor de E. Porque tem perda, ele perdeu aqui, ó, 4 volts dentro dele mesmo. Pelo simples funcionamento da bateria, foi perdido aí 4 volts. Letra B de cada DDP, ele quer a corrente agora com a DDP que ele vai, que o gerador vai gerar. Não, ele quer a DDP, ele quer a corrente para que a DDP do gerador seja 10 volts. Então, quando eu tenho essa corrente, quando eu tenho essa DDP lançada de 10 volts, quanto vale a corrente? U é igual a E menos RI, nossa equação de gerador. Agora, se eu substituir U vale 10, E vale 12, R2, 2I, que eu quero calcular I. Fiz o seguinte, eu passei U para cá positivo e eu passei o 10 para o outro lado negativo. 2I é igual a 12 menos 10. 12 menos 10 dá 2. Aí esse 2 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2 dividido por 2, 1 ampere. Observe que a corrente foi menor, porque a tensão estava sendo menor. Estava sendo maior, perdão. Quando eu tenho uma corrente de 2 ampere, a tensão que ele lança é 8. Quando eu tenho corrente de 1 ampere, a tensão que ele vai lançar vai ser 10. Certo? Observe aí que aumentou a
aumentou a tensão, diminuiu a corrente. Vamos seguir. O vídeo está gravado, você tem a liberdade de pausar aí para ouvir de novo, assistir de novo, copiar a resolução aí, caso você tenha errado, com toda a tranquilidade do mundo. Então vamos seguir em frente. Próxima questão, trabalho gráfico do gerador. Como havia comentado, cai bastante esse tipo de questão. Linguagem gráfica é muito importante. A curva característica do gerador é apresentada na figura abaixo. Eu tenho o gráfico U, DDP está em volt, está ok. Por I, a corrente está em ampere, tudo ok. Ele quer saber letra A, FEM, letra B, a corrente de curto e letra C, a resistência interna. O gráfico do gerador, como vocês podem perceber aqui, é o gráfico da função de primeiro grau, já que a equação do gerador é uma equação de primeiro grau, cuja curva ela é descendente, porque o meu coeficiente angular da reta, que é o valor de R, ele é negativo. Então tem uma curva descendente. Como eu havia comentado na explanação do conteúdo, o gráfico ele me dá duas informações importantes de cara. O ponto que a reta toca o eixo vertical é a FEM. Então, você já pode observar aí que na letra A, a FEM vale 4 volts. E respondendo a letra B, o ponto que a corrente, que a reta toca o eixo da horizontal, nesse ponto aqui a MDDP é zero. Nesse ponto passa a máxima corrente que o gerador suporta, chamada corrente de curto-circuito. Quando eu tenho uma corrente de 5 A aí, o gerador ele entra em uma situação que a gente chama de curto-circuito. E letra C, ele quer a resistência interna. Eu resolvi da seguinte maneira. Lembrando da equação da corrente de curto-circuito é a FEM dividido pela resistência, eu apenas substituo os valores. A corrente de curto-circuito vale 5, a FEM vale 4. Eu fiz o que? Eu fiz um cruzamento aqui, passei o R para cá, multiplicando, e o 5 para o outro lado, dividindo. Aí eu fiquei com a resistência, é 4 dividido por 5. Se você dividir 4 por 5, dá 0,8 ohm. Eu poderia também ter feito pela definição de momento angular, R, a resistência, é o ΔU por ΔI. Vocês vão observar aí, dá o mesmo resultado. Quem fez desse modo aqui, ΔI, está correto, não tem problema. Quanto vale o ΔI? De 0 até 5, varia 5. Quanto vale o ΔU? De 0 até 4, varia 4. Dá o mesmo, a gente vai chegar à mesma situação lá. 4 dividido por 5, 0,8. Você pode fazer dessas duas maneiras, não tem problema algum. Eu ainda poderia ter feito, é claro, se eu tivesse o ângulo de inclinação aqui, tirado a tangente desse ângulo. No caso aqui, eu não sei quanto vale dessa tangente aí, o ângulo, eu não poderia calcular desta maneira. Certo? Letra A, letra C e letra A, B e C resolvidas. É uma questão relativamente simples. Eu tenho um gráfico completo aí, eu tenho um ponto que a reta toca o eixo vertical e horizontal. Eu tenho todas as informações aí para resolver uma questão como essa bem facilmente. Vamos seguir para a questão A3. Quando os terminais de uma pilha elétrica são ligados por um fio de resistência desprezível, passa por ele uma corrente de 2 A. Medindo-se a DDP entre os terminais da pilha, quando ela está em circuito aberto, obtém-se 1 volt. Determine a FEM e a resistência interna R da bateria. Então, ó, ele tem os terminais na pilha, são ligados a um fio de resistência desprezível. A resistência desse fio desprezível é zero. Passa por ele 20 A. Quem é essa corrente de 20 A? Essa corrente de 20 A é a corrente de curto-circuito. É a máxima corrente que ele suporta. Lembra que eu comentei, como é que eu consigo colocar um gerador em curto? Quando eu ligo entre os polos dessa bateria, por exemplo, desse gerador, um fio de resistência desprezível, que é o que está acontecendo aqui nessa situação da questão A3. Então vai passar a máxima corrente, vale nesse caso aqui 20 A, é a corrente de curto-circuito. Olha essa informação aqui interessante. Ó. Medindo o CDDP entre os terminais da pilha quando ele está com o circuito aberto, o que significa dizer circuito aberto?
não passa corrente. Se acostume com esses termos técnicos de análise de circuito. Circuito aberto significa que não está passando corrente pelo circuito. Nessa situação, então, é obtida uma FEM de uma DDP de 1 volt. Ele quer saber quanto vale a FEM e a resistência interna. Ó, de cara, nós podemos já determinar a FEM, porque observa o seguinte, ó, pela equação do gerador, o U é igual a E menos RI. Se a minha corrente equivale a zero, todo esse termo aqui, ó, vai para zero, porque eu vou multiplicar a resistência R por zero. Isso aqui dá R, dá zero. Então significa que U é exatamente igual a R. Essa é uma situação que muitos alunos acabam pensando que quando não passa corrente pelo gerador, a DDP dele é zero. Não, não é zero. A DDP dele é justamente igual a FEM. Quando não tem corrente nenhuma passando por ele, a DDP, que se eu colocar um aparelho para medir a tensão naquela bateria, naquela pilha, o valor que aquele aparelho vai medir é justamente a FEM. Então, U, quando a corrente é zero, quando o circuito está aberto, vale E. É o mesmo valor de E. Então, se ele foi medido aqui quando o circuito está aberto 1 volt, significa que a FEM vale 1 volt. Então, já determinei uma primeira constante que a questão me pede, a FEM. Para eu saber a resistência interna, de novo, utilizando a equação do curto-circuito, eu sei que ICC, a corrente de curto-circuito, vale 20, o enunciado da questão me deu lá em cima, está aqui, ó. Quando a resistência ligada ao fio de resistência desprezível, a corrente é 20 A, esse é a minha corrente de curto-circuito. E quando não passa corrente, significa que a DDP é 1, então a FEM também vale 1. É só substituir aqui. Vale 1. Passei o R para cá multiplicando, o 20 dividindo. Quando eu dividir 1 por 20, dá 0,05 ohm. Essa é a resistência da bateria, dessa pilha. Então eu tenho aí, ó, determinei a FEM, determinei a resistência interna. Novamente, só para deixar isso claro, quando não passa corrente nenhuma pelos polos por um gerador, a DDP não é zero. A DDP que eu for medir com o aparelho é justamente igual a FEM. Você pode observar aqui pela matemática aqui, ó, da equação do gerador. R vezes 0 dá 0, U é igual a R. Então é comum a gente pensar que quando o circuito é aberto, a DDP no gerador é zero. Não, não é zero, é igual a FEM. Quando é que a DDP no gerador é zero? Quando eu tenho um corrente de curto-circuito. Lembra que a gente havia comentado sobre isso aí na explanação e acabei de comentar isso também na questão anterior do gráfico. Então tá aí questão A3 resolvida. Questão V1, faz um texto aí. Tem-se um gerador de força eletromotriz 24 volts e resistência 3 ohm. Determine a DDP nos terminais, sabendo que é percorrido por uma corrente de 3 A. Equação do gerador, substitui os valores. E vale 24, R vale 3 e também vale 3. 3 vezes 3 dá 9. 24 menos 9 dá 15 volts. Essa é a DDP quando eu tenho 3 A de corrente percorrendo o gerador. Letra B. A corrente quando a DDP nos terminais é 18 volts. Agora eu vou substituir o U, vale 18, é 24, 3 vezes I. Passei 3 vezes 3I para cá, para o outro lado positivo, o 18 para o outro lado negativo. 24 menos 18 dá 6. Esse 3 eu passei dividindo. 6 dividido por 3 dá 2. 2 ampere é a corrente quando eu tenho uma DDP de 18 volts. Letra C, a corrente de curto-circuito. E vale 24, R vale 3, 24 dividido por 3 dá 8 ampere. Essa é a máxima corrente que esse gerador suporta. Resolvida a letra A, 15 volts. Letra B, 2 ampere. Letra C, 8 ampere. Outra questão de gráfico para a gente resolver. A figura a seguir representa também um gráfico. U está em volt, I está em ampere, tudo ok.
Fim do gerador, a gente já resolveu. Uma questão igual a essa. É o ponto que a reta toca o eixo da vertical. Quanto vale? 24 volts. Corrente de curto, o ponto que a reta toca o eixo da horizontal. Dá quanto? 6 amperes. Para determinar a resistência interna, corrente de curto-circuito é a Fm dividido pela resistência. Então 6 é igual a 24 dividido pela resistência. A resistência é 24 dividido por 6. Isso aqui dá 4 ohm. Certo? Fiz um trabalho matemático aqui, passei o R multiplicando, o 6 dividindo. 24 dividido por 6 dá 4. Estou um pouco acelerado porque o vídeo está gravado, vocês vão pausando aí e corrigindo no tempo de vocês. Penúltima questão. A figura a seguir, agora tem outra questão de gráfico, mas esse gráfico aqui é mais complicado. A gente resolveu até um exemplo no final da explanação do conteúdo. Observa que esse gráfico aqui está incompleto. Eu não tenho o ponto que a reta toca o eixo X da horizontal. Eu não tenho o ponto que a reta toca o eixo Y da vertical. Então, eu não sei de cara quem é a resistência e quem é a Fm. Mas, mesmo assim, eu consigo, com estratégias, resolver isso aí. Vamos fazer o seguinte. Quanto vale a resistência interna? Vamos determinar a resistência interna pela definição de momento angular da reta. ΔU dividido por ΔI. Vamos pegar aqui, ó, esse ΔU aqui, ó, esse ΔI. Aqui tem uma variação II. Aqui eu tenho uma variação IU. Dá para determinar quanto vale a resistência interna. De 1 para 3 variou 2. Então ΔI vale 2. De 30 para 10 varia 20. Então ΔU vale 20. 20 dividido por 2, é claro, dá 10 amperes. Então, ó, essa é a resistência interna dessa bateria, desse gerador. Vamos agora calcular a Fm. Ó, eu tenho as seguintes correspondências. Quando eu tenho uma corrente de 1 ampere, eu tenho uma DDP de 30 volts. Quando eu tenho uma corrente de 3 amperes, eu aumentei a corrente, a DDP diminuiu para 10 volts. Eu posso usar qualquer um que seja desses dados aí correspondentes. Utilizando a equação do gerador, eu consigo determinar quanto vale a Fm. Eu já sei quanto é a resistência interna, eu consigo determinar a Fm facilmente. Vou utilizar esse dado aqui, ó. Quando a corrente vale 1, não, usei esse aqui, no caso aqui no meu, eu usei esse aqui. Quando a corrente vale 3, eu tenho DDP de 10 volts. Então, U é igual a E menos RI. U vale 10. Eu vou calcular menos 10, que é a resistência que eu acabei de calcular na letra A, vezes 3 da corrente. 3 vezes 10, 30. Eu passei, esse aqui está negativo, esse menos 30 eu passei para o outro lado positivo. Então, a Fm é 30 mais 10, dá 40 volts. Então, ó, se você completar aqui, ó, essa reta aqui, essa reta vai tocar o eixo Y no ponto 40 volts. Esse é o ponto, essa é a resistência, essa é a DDP, essa é a Fm do gerador, 40 volts. Determinar a corrente de curto-circuito, a equação corrente de curto é a Fm dividido pela resistência, a Fm vale 40, a resistência vale 10, 40 dividido por 10 dá 4 ohm. 4 ohm, ó, errei aqui a unidade, ó. Perdão aí, ó, corrijam aí, por favor. Não é 4 ohm, não, é 4 ampere. É um A e não um ômega. Certo? Então, ó, completando aqui, ó, o gráfico toca aqui nesse ponto, vale 4 ampere. Tá aí letra A, letra B e letra C resolvidas. Parece complicado, parece difícil, mas não é. Eu poderia ter resolvido também da maneira que eu havia comentado com vocês resolvido, montando um sistemazinho, né? Eu ia montar um sistema inicial 30 é igual a E menos 1R e teria uma outra 10 é igual a E menos 3R. Como é que eu ia resolver esse sistema aqui? Eu ia subtrair, né? Eu posso subtrair
eu posso subtrair 1, certo? 30, 10 dá 3 é 30, tá correspondendo aí. Eu poderia subtrair aí, né? E cancelar esses aqui, ó. Cancelar esse zero aqui, eu ia resolver para R, certo? Eu ia resolver para R, eu conseguiria aí determinar as mesmas constantes desta maneira. Também por, no caso aqui com um sistema linear, tá certo? Vamos seguir aqui e resolver nossa última questão, certo? Só para vocês verem aqui, ó. Aqui ia ficar, ó, 30 menos 10 dá 20. Aí eu ia fazer aqui, ó, menos 1, menos com menos dá mais, menos 1 mais 3R dá 2R. Aí ia fazer da mesma, vocês, quem já pode perceber que é da mesma coisa. Ia passar esse 2 dividindo, R ia dar 10, depois eu substituir em qualquer um desses valores aqui, calculava o valor de E que dá 40. Você utiliza da maneira que você achar mais interessante. Ou como eu resolvi aqui, dessa maneira aqui pela letra B, ou eu resolveria aqui montando um sistema linear. As duas maneiras vão chegar no mesmo resultado, tá tudo ok, certo? Vamos resolver nossa última questão. Que é uma questão bem simples. Qual a intensidade de corrente que percorre um fio de resistência nula, zero, ligado nos terminais de um gerador de 20 volts e resistência 2 ohm? Tá aqui. Corrente é a FEM dividida de curto, é a FEM dividida pela resistência interna, 20 dividido por 2, 10 ampere. Tá aí a resposta da V4, última questão da nossa lista. 20 volts é a FEM, 2 ohm é a resistência, 20 por 2, 2 ampere. Finalizado aqui nossa correção da atividade. O vídeo foi gravado, já está gravado, está disponível para vocês aí. Fica à vontade para assistir pausando, com calma. Assista com calma, com toda a paciência que você tiver para corrigir essas questões. A partir de então a gente vai começar a fazer uma análise mais profunda de circuitos. A gente já viu os principais elementos que constituem o circuito. Então a gente vai começar a resolver problemas mais complexos. É preciso que a gente tenha uma compreensão mais profunda de gerador, de resistor, de corrente que a gente vem trabalhando até então. Um abraço para vocês e até a próxima aula.